Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas. É muito bom estar com todos vocês aqui todos os dias, trazendo essa mensagem, para que assim a gente possa caminhar nessa vida tão complicada, tão difícil, aí nesse mundo tão competitivo. A gente tem que ter a sabedoria, a gente tem que buscar a sabedoria todos os dias. A nossa conversa de hoje, o nosso bate-papo, ele lida com uma questão interessante, né? Por que projetos dão errado? Por que projetos que a gente sonha, planeja, pensa, estuda, investe recursos, investe tempo, investe dinheiro e dá errado? Por quê? Por quê? Essa foi uma coisa que sempre me preocupou, porque alguns projetos meus não deram certo. Eu coloquei o projeto e o projeto não foi para frente. Eu coloquei o projeto e o projeto não continuou. Alguns por motivos extras, né? Por motivos extraordinários que tinha que acabar mesmo. Eu dou um exemplo. Eu tinha um jornal muito famoso, o jornal Rota 232, e esse jornal circulava ali no Agreste, na região do Agreste, e também aqui na capital, na região metropolitana. E esse jornal durou 20 anos, mas aí chegou quem? A internet. Então, a internet mudou aquele projeto. Não foi um acontecimento, um erro, uma coisa. Ele foi feito certo, ele tinha tudo direitinho, mas aí não poderia funcionar mais por conta da tecnologia que chegou. E aí a gente tem que saber que a gente tem que mudar o foco, mudar o projeto, partir para outra coisa. Alguns projetos dão errado por isso, por uma coisa que está fora do nosso alcance, por uma coisa que não foi provocada por nós mesmos. Então, a gente sabe quando é que um projeto pode dar certo ou não. Então, veja, o que é necessário para um projeto dar certo? Veja só, a primeira coisa que é necessária para um projeto dar certo é a gente saber a quem pedir. E pedir certo. Quando a gente vai para o livro de Neemias, na Bíblia, no capítulo 2, a gente tem uma lição maravilhosa do que fazer para que um projeto dê certo. A primeira coisa a fazer é saber a quem pedir. Pedir às pessoas certas. Então, a primeira pessoa a quem você tem que pedir é Deus. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que se ajoelhar, você tem que clamar a Deus pelo seu projeto. Pedindo a Deus que coloque no seu coração o que é que de fato você quer. Então você tem que pedir isso a Deus. E aí Deus coloca no seu coração o que tem que acontecer. Então a primeira pessoa a quem você tem que pedir é a Deus. E aí você vai fazer o seu pedido, você vai fazer a sua oração, você vai clamar para que o seu projeto dê certo. A segunda pessoa a quem você tem não que pedir, mas conversar, se entender, concordar, é com o seu cônjuge, com a sua esposa, ou com o seu marido, no caso da mulher. E é muito importante ouvir a mulher, porque querendo ou não, a mulher tem uma grande intuição. E se a mulher disser que o projeto não vai dar certo, é quase certo que não vai dar certo. Por quê? Porque todas as vezes que eu fiz um projeto onde a minha mulher disse, rapaz, não faz, não vai por aí, essa coisa toda, e eu fui, deu errado. Então, é preciso que a gente tenha essa noção de que o cônjuge, a convivência em casa, a paz, ela também é importante para que um projeto dê certo. E vai ter paz se os dois concordarem com aquele projeto. Se tiver filhos grandes, que os filhos grandes, maiores, também participem, também acompanhem a realização desse projeto, a discussão, o debate, e opinem se vale a pena ou não. É bom escutar as opiniões. Então, essa é a segunda pessoa a quem a gente tem que saber pedir. Primeiro a Deus, segundo a família. Família é muito importante nessa decisão que vai ser tomada com relação ao projeto que vai ser feito. É muito importante isso. Então essa é a primeira questão que a gente tem que levantar para que um projeto dê certo. Olha aí, você tem que pedir para as pessoas certas. Se seu projeto não está dando certo, é porque você anda pedindo para as pessoas erradas. Então peça a Deus, peça a sua família e peça àquela pessoa que tem o poder de lhe atender. Neemias, ele nem sequer pediu ao rei, só depois ele fez uma
um teatro, ele ficou triste, ele estava triste lá, ele estava machucado porque os muros de Jerusalém tinham caído, ele queria reconstruir porque Deus colocou esse sonho no coração dele, mas aí ele tinha que pedir ao rei, ele era copeiro do rei, ele estava lá com o rei, então o rei percebeu a tristeza dele e perguntou porque ele estava triste, e aí ele contou que derrubaram os muros de Jerusalém, e ele queria reconstruir esses muros, e aí o rei evidentemente atendeu o pedido de Neemias de deixar ele reconstruir os muros de Jerusalém, mas também pediu um prazo. E tu voltas quando? Ou seja, tinha prazo para ele fazer as coisas. Então nós temos que ter prazos. Nós temos que administrar o tempo nosso. Nós temos que ter o prazo de ir, o prazo de voltar, o prazo de fazer isso, o prazo de fazer aquilo. Não existe projeto vitorioso aleatório, sem prazo, sem determinação, sem disciplina. Não existe. Então é importante que se dê o prazo para aquele projeto. Só assim aquele projeto vai dar certo. Então você precisa desse projeto para que ele caminhe, que você tenha o pedido para Deus, o pedido para a família, o pedido para a pessoa certa. Essa é a primeira coisa fundamental para você ter sucesso no seu projeto. A segunda questão que a gente precisa para ter sucesso no nosso projeto é que a gente tem que guardar segredo. O que é que Neemias faz? Neemias diz: não contei a ninguém o que meu Deus colocou no meu coração. Ou seja, ele não contou a ninguém o projeto dele. Tem pessoas que saem por aí contando tudo a todo mundo, não guarda segredo e o projeto dá errado. Não tenha dúvida de que vai dar errado porque você não guardou segredo. Então, além de saber pedir às pessoas certas, você tem que guardar segredo. Só as pessoas muito próximas que vão participar do projeto é que podem conhecer alguma coisa desse projeto. Se você bota muita gente, ele continua dizendo, né, que o Neemias continua dizendo que não colocou muita gente junto dele, não chamou muita gente, porque quando a gente chama muita gente, dá errado. Tem que ser uma equipe pequena, essa equipe pequena passa para a equipe maior. Então não conte os seus segredos para ninguém, não conte os seus negócios para ninguém, não conte o seu projeto para ninguém, vá realizando calado, vá fazendo calado. A coisa só deve acontecer quando o fato está consumado. A terceira coisa para um projeto dar errado é porque você não pede autorização a quem deveria pedir. O que é que vai ser preciso para que esse projeto aconteça? Vai envolver a prefeitura, vai envolver o Estado, vai envolver a igreja, vai envolver a casa, vai envolver a rua, vai envolver a comunidade. Cada uma área dessa tem uma liderança. Essas lideranças têm que autorizar o projeto para poder dar certo. Tem que também acompanhar e ver se o projeto é bom ou ruim, porque se o projeto for bom, eles vão querer utilizar desse projeto também em benefício próprio. Então, há uma troca. Há uma permuta. Então procure saber o que é preciso para que o seu projeto dê certo onde você está implantando. Por exemplo, você quer montar uma serraria numa área residencial? Não vai ser possível. Jesus era marceneiro. Ele ia implantar uma serraria numa área residencial, a prefeitura não ia permitir. Então é importante que você peça as autorizações devidas. Neemias fez isso. Neemias pediu ao rei cartas para poder passar pelas cidades sem ser molestado, para poder arrancar madeira das árvores, para poder fazer os portões da cidade de Jerusalém. Enfim, você tem que pedir as autorizações às pessoas certas. A quarta coisa que faz um projeto não dar certo é que você não combate os opositores. Opositores você vai ter sempre, mas você tem que combatê-los. Você tem que derrotar os seus adversários, os seus inimigos, primeiro os de fora e também os seus internos, que fica lhe dizendo que não vai dar certo, que você não vai, que você não faça, que está errado, que está ruim, fica botando coisa na sua cabeça e você termina não levando o seu projeto a efeito. Você termina não realizando o seu projeto. Então, você tem que saber quem são os opositores, você tem que observar, você tem que saber, você tem que escutar das pessoas para poder você atingir um estágio onde ninguém vai afetar você, onde essas pessoas não vão mais afetar o seu projeto. Então descubra os seus inimigos, os seus adversários, os seus opositores e combata com argumentos,
com lógica, com o projeto, combata com dados e não com disse-me-disse, num boca a boca infindável que ninguém termina ganhando nada. Então essa é a quarta questão, combater os nossos opositores. A quinta e última questão é por que você não escolheu as pessoas certas. Você tem, todas as vezes que você for fazer um projeto, não seja você sozinho. Você tem que chamar um, chamar outro para formar uma equipe. Cada equipe dessa vai ser vai ter a sua tarefa, vai ter o seu compromisso, vai ter o seu trabalho para que aconteça o que essa equipe vai fazer, para que esse projeto seja um sucesso. Ninguém faz nada só. Todos nós precisamos de uma pessoa junto da gente. E Neemias fez isso. Escolhi poucas pessoas, ele diz. Então escolha poucas pessoas, mas escolha as pessoas certas. Então, fazendo uma revisão rápida, o seu projeto não deu certo porque você não pediu as pessoas certas, não guardou segredo do seu projeto, não pediu as autorizações devidas para o seu projeto, talvez até de pessoas mesmo, né, na rua, na casa, não combateu os seus opositores, os seus adversários e não escolheu as pessoas certas. Próximo projeto seu, pensa isso com calma, pensa isso com jeito, veja se você vai precisar de um jornalista, então você chama de um cara que vai fazer o vídeo, então você começa a montar essa equipe. Com essa equipe pronta, aí você discute o projeto. Com o projeto pronto, aí você ora a Deus para saber se é aquilo mesmo que você vai fazer. Depois disso, você vai a quem pode autorizar, quem pode deixar você fazer esse projeto. Eu espero que você tenha aprendido com essa dica aí de Neemias. Leia lá, Neemias capítulo 2, vale a pena ler. É uma aula de fazer projeto para dar certo. Guardar segredo, não contar a ninguém, escolher poucas pessoas, enfim, você ter as questões necessárias respondidas para ter um bom projeto. Agradeço aí a todos vocês. Amanhã a gente está de volta com mais um bate-papo aqui sobre as nossas questões de liderança. O líder, ele enfrenta todo esse tipo de dificuldade. Mas é o líder quem faz, é o líder quem desenvolve um projeto, é o líder quem leva um projeto para dar certo, é um líder quem vai fazer. Por isso que o líder tem que estar bastante preparado, o líder tem que ter saúde mental para poder fazer o seu trabalho, saúde física para poder fazer o seu trabalho. E isso é uma coisa só, não tem distinção. Saúde física e saúde mental andam juntas. Se a mente está doente, o corpo está doente. Se o corpo está doente, a mente está doente. Não tem como separar um do outro. Então, que você seja um líder saudável, que você seja um líder sustentável, que você seja um líder realmente transformador, porque assim você vai estar transformando as vidas. Fiquem todos com Deus, até amanhã, se Deus assim o permitir.